Você já se perguntou por que alguns cristãos vivem cheios de poder e outros parecem espiritualmente vazios? A resposta está em algo simples que a maioria negligencia todos os dias. E quando você descobrir o que é, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Quantas vezes nos encontramos secos, vazios, andando pela vida como quem caminha pelo deserto sem encontrar um único poço de água fresca? Quantas manhãs acordamos sentindo que algo essencial falta em nossa alma? A verdade que preciso compartilhar hoje é simples, mas transformadora. A oração diária não é apenas um dever religioso, é o próprio canal pelo qual o Espírito Santo inunda nossa vida com sua presença gloriosa. O grande pregador Charles Spurgeon costumava dizer que a oração é o termômetro da nossa alma. Ele ensinava que um cristão que não ora é como um soldado sem armas no campo de batalha, e essa verdade ecoa através dos séculos até chegar aos nossos dias. Spurgeon viveu uma vida de profunda comunhão com Deus justamente porque fez da oração o alicerce de cada dia. Ele sabia, por experiência própria, que quando nos ajoelhamos diante do Pai Celestial, algo sobrenatural acontece. Não estamos apenas falando com o vazio. Estamos abrindo as comportas do céu sobre nossa vida. Veja o que as Escrituras nos revelam em Lucas capítulo 11, versículo 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Prestem atenção nesta promessa extraordinária. Jesus não está dizendo que talvez o Pai dará, ou que possivelmente concederá. Ele afirma com certeza absoluta: o Pai dará o Espírito Santo aos que pedirem. Esta é uma garantia divina, uma promessa selada com a autoridade do próprio Filho de Deus. Mas aqui está o ponto crucial que muitos não compreendem. A plenitude do Espírito não é algo que recebemos uma única vez e pronto, está feito para sempre. É como respirar, meus amigos. Você respira uma vez e fica satisfeito pelo resto da vida? Não. A cada momento, você precisa de novo fôlego, de ar fresco enchendo seus pulmões. Assim é com o Espírito Santo. Precisamos buscar diariamente essa renovação, esse enchimento constante que nos mantém vivos espiritualmente. Spurgeon pregava com fervor sobre a necessidade de termos encontros diários com Deus. Ele dizia que a oração matinal é como abrir as janelas da alma para deixar entrar a luz do sol. Quando você começa seu dia sem oração, é como sair de casa no escuro, tropeçando em cada obstáculo. Mas quando você ora, quando você busca a face de Deus antes de qualquer outra coisa, você está dizendo: Senhor, eu preciso de Ti mais do que preciso do meu próprio fôlego. Olhe para os discípulos no livro de Atos. O que eles estavam fazendo quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes? Estavam reunidos em oração. Atos capítulo 1, versículo 14 nos diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração. Perseveravam. Não oraram uma vez e foram embora. Não fizeram uma oração rápida e superficial. Eles perseveraram, permaneceram, insistiram em buscar a Deus até que o céu se abriu sobre eles. E o resultado? O Espírito Santo veio com poder. Aqueles homens e mulheres que antes tinham medo foram transformados em testemunhas ousadas. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, agora pregava com tal autoridade que 3.000 almas se converteram em um único dia. O que fez a diferença? A oração que os colocou em posição de receber a plenitude do Espírito? Meus queridos, se você quer ser cheio do Espírito Santo, precisa aprender a orar todos os dias. Não estou falando de repetir palavras vazias ou recitar fórmulas religiosas. Estou falando de abrir seu coração diante de Deus, de derramar sua alma na presença dele, de buscar sua face com sinceridade e sede genuína. Spurgeon ensinou que a oração verdadeira brota de um coração quebrantado e necessitado, não de um ritual frio e mecânico. Quando você ora diariamente, algo maravilhoso acontece em sua vida espiritual. Você começa a perceber a voz de Deus com mais clareza. As Escrituras se abrem diante de você como nunca antes.
situações que pareciam impossíveis começam a encontrar solução. Relacionamentos que estavam quebrados começam a ser restaurados. Não porque você tem algum poder mágico, mas porque o Espírito Santo está operando através de você, em você e por meio de você. A Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 5, versículo 18: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Perceba que este é um mandamento, não uma sugestão. Deus está ordenando que sejamos cheios do Espírito. E como isso acontece? Paulo nos mostra no versículo seguinte: através de salmos, hinos, cânticos espirituais e, fundamentalmente, através da comunhão constante com Deus, que se expressa na oração. Há uma diferença imensa entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Todo cristão verdadeiro tem o Espírito habitando nele desde o momento da conversão, mas ser cheio do Espírito é permitir que ele controle cada área da sua vida, que ele flua através de você, sem obstáculos. E isso só acontece quando você mantém os canais abertos através da oração diária e sincera. Imagine um rio. A água está lá, mas se o leito está cheio de pedras, galhos e entulho, o rio não pode fluir livremente. A oração diária é o que limpa esses obstáculos. Quando você ora, você está permitindo que Deus remova o orgulho, a amargura, a incredulidade, o medo e tudo mais que impede o fluir do Espírito em sua vida. Você está dizendo: Senhor, examina-me, conhece meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E aqui está algo que preciso lhe dizer com toda franqueza. Não há substituto para a oração. Você pode ler todos os livros cristãos do mundo, assistir a todas as pregações, frequentar todos os cultos, mas se você não tem uma vida de oração pessoal e diária, você permanecerá espiritualmente fraco e vazio. Spurgeon era categórico quanto a isso. Ele afirmava que a oração é a respiração da alma, e uma alma que não ora está espiritualmente morta, mesmo que pareça ativa religiosamente. Se você chegou até aqui nesta mensagem, permita-me fazer um convite especial. Nós preparamos um material que vai ajudar você a estabelecer uma rotina de intimidade profunda com Deus. É o nosso e-book, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, e você pode encontrá-lo no link que está fixado no primeiro comentário. Este recurso foi criado para pessoas como você, que têm fome demais de Deus, que querem experimentar a plenitude do Espírito Santo em suas vidas de forma prática e real. E se esta mensagem está tocando seu coração, se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua jornada espiritual. Estamos aqui para caminhar juntos nesta busca pela presença de Deus. Agora, deixe-me compartilhar com você algo profundo sobre o que realmente acontece quando nos dedicamos à oração diária. Muitos cristãos vivem frustrados porque oram de vez em quando, em momentos de desespero, mas não experimentam a transformação que a palavra promete. E a razão é simples. Eles tratam a oração como um recurso de emergência, não como um relacionamento constante. Pense comigo. Quando você conhece alguém e quer desenvolver uma amizade verdadeira, você conversa com essa pessoa apenas uma vez por mês. Você liga para ela só quando precisa de um favor? É claro que não. Um relacionamento verdadeiro se constrói através da convivência diária, da conversa constante, do compartilhar de momentos tanto alegres quanto difíceis. Assim, é nossa relação com o Espírito Santo. Ele não é uma força impessoal, é uma pessoa divina que deseja comunhão íntima conosco. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Marcos capítulo 1, versículo 35 nos conta: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se o próprio Filho de Deus, que era um com o Pai, sentia necessidade de buscar momentos diários de oração, quanto mais nós. Jesus não orava porque tinha problemas ou porque precisava pedir algo. Ele orava porque valorizava a comunhão com o Pai acima de todas as coisas. E veja o padrão na vida de Jesus. Antes de cada grande decisão, antes de cada milagre significativo, antes de enfrentar a cruz, ele orava.
Quando escolheu os 12 apóstolos, passou a noite inteira em oração. Quando alimentou as multidões, primeiro levantou os olhos ao céu e orou. No Getsêmani, antes do maior sacrifício da história, ele orou com tamanha intensidade que seu suor se tornou como gotas de sangue. A oração não era uma opção para Jesus, era sua fonte de poder e direção. Quando você estabelece uma vida de oração diária, está declarando sua dependência total de Deus. Você está reconhecendo que sem Ele, nada pode fazer. Conforme João capítulo 15, versículo 5 nos ensina: sem mim, nada podeis fazer. Esta é uma verdade que nossa natureza humana resiste a admitir. Queremos ser independentes, autossuficientes, capazes por nós mesmos. Mas a vida cristã vitoriosa começa exatamente no ponto oposto. Reconhecendo nossa total incapacidade e nossa absoluta necessidade da graça e do poder de Deus. O Espírito Santo é derramado sobre os humildes, sobre aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito não são aqueles que têm pouca fé, mas aqueles que reconhecem que não têm nada para oferecer a Deus, exceto sua necessidade. E é justamente essa postura que a oração diária cultiva em nós. Cada manhã, quando você se ajoelha diante de Deus, está dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Hoje, mais uma vez, venho buscar Tua força, Tua sabedoria, Tua presença. E o que acontece quando fazemos isso consistentemente? Nossa alma se torna como terra arada, pronta para receber a semente da palavra e o orvalho do Espírito. Nosso coração se torna maleável nas mãos do oleiro divino. Nossas vontades são alinhadas com os propósitos eternos de Deus. A plenitude do Espírito Santo não é um sentimento eufórico que algumas pessoas experimentam em determinados momentos. Não estou dizendo que Deus não possa nos tocar emocionalmente, mas a verdadeira plenitude do Espírito se manifesta em transformação de caráter, em poder para testemunhar, em frutos visíveis na vida diária. Gálatas capítulo 5 nos mostra esses frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você ora todos os dias, esses frutos começam a brotar naturalmente em sua vida. Você percebe que está mais paciente com as pessoas ao seu redor. Situações que antes o irritavam profundamente, agora não roubam mais sua paz. Você sente um amor genuíno crescendo em seu coração, mesmo por aqueles que lhe fizeram mal. Isso não é autoaperfeiçoamento humano, é o Espírito Santo operando em você, moldando você à imagem de Cristo. E há outra dimensão maravilhosa que a oração diária libera: o discernimento espiritual. Vivemos em dias confusos, onde o erro é apresentado como verdade e a verdade é rejeitada como fanatismo. Há tantas vozes gritando, tantas doutrinas falsas circulando, tanto engano disfarçado de espiritualidade. Como podemos discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso? Através da unção do Espírito Santo, que vem sobre aqueles que mantêm comunhão constante com Deus. 1 João capítulo 2, versículo 27 nos assegura: E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Esta unção nos capacita a discernir a verdade. Mas perceba que este versículo fala de permanecermos nele. Permanência implica continuidade, não momentos esporádicos. A oração diária nos mantém sintonizados com a frequência do céu. É como um rádio que precisa estar na estação certa para captar a transmissão. Se você está fora da frequência, vai ouvir apenas estática e ruído. Mas quando você ora, quando busca a face de Deus consistentemente, seu espírito se sintoniza com o Espírito Santo e você começa a ouvir sua voz com clareza.
Você reconhece sua direção. Você sente seus alertas quando está prestes a tomar um caminho errado. Muitos crentes vivem em derrota porque tomam decisões baseadas apenas em seus próprios pensamentos e emoções. Não consultam a Deus, não esperam pela direção do Espírito Santo. E depois se perguntam por que suas vidas são uma sequência de fracassos e frustrações. A resposta está na ausência de uma vida de oração que os mantenha conectados à fonte de toda sabedoria e entendimento. Tiago capítulo 1, versículo 5, nos faz uma promessa extraordinária. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Você está enfrentando situações onde não sabe o que fazer. Você tem decisões importantes pela frente e não tem clareza sobre o caminho a seguir? Peça sabedoria a Deus em oração. Ele prometeu dar liberalmente, sem repreensão, sem nos fazer sentir mal por pedirmos. E quando você ora diariamente, não apenas por suas necessidades pessoais, mas também pelos outros, algo poderoso acontece. Você sai da prisão do egocentrismo. Seu coração se expande para abraçar as dores e necessidades das pessoas ao seu redor. Você começa a interceder, a ficar na brecha, a clamar pela salvação de almas, pela restauração de famílias, pela cura de enfermos, e Deus responde essas orações. Tiago, capítulo 5, versículo 16 declara: Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Agora preciso falar com você sobre algo que muitos negligenciam quando pensam em oração: a persistência. Não basta orar uma vez e esperar que tudo se resolva magicamente. A Bíblia nos ensina sobre a importância de perseverar em oração, de não desistir, de continuar buscando mesmo quando parece que os céus estão fechados e Deus está em silêncio. Jesus contou uma parábola poderosa em Lucas capítulo 18 sobre uma viúva que insistia com um juiz injusto até conseguir justiça. E o próprio Senhor fez a aplicação. Se até um juiz mau acaba cedendo à persistência, quanto mais o Pai Celestial, que é bom e nos ama, responderá aos que clamam a Ele dia e noite. O ensino de Jesus é claro. Não devemos desanimar na oração, mas perseverar com fé. Muitos desistem cedo demais. Oram por uma semana, talvez um mês, e quando não veem resultados imediatos, simplesmente param. Mas a oração diária não é sobre obter respostas rápidas para todas as nossas petições. É sobre construir um relacionamento profundo e duradouro com Deus. É sobre permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, moldando nosso caráter e preparando nosso coração para receber as bênçãos que Ele quer derramar. Pense em Elias e o profeta. 1 Reis, capítulo 18. Nos conta que ele orou 7 vezes antes de ver a chuva. Ele não orou uma vez e desistiu. Ele não orou 3 vezes e concluiu que Deus não o estava ouvindo. Ele perseverou na oração até que a resposta veio. E quando veio, veio com abundância. Os céus se abriram e a chuva caiu torrencialmente sobre a terra seca. Assim acontece conosco quando perseveramos em oração. A plenitude do Espírito Santo vem para aqueles que têm sede e continuam bebendo da fonte. Jesus disse em João capítulo 7, versículos 37 a 39, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse a respeito do Espírito. Perceba, ele não disse que fluirá um gotejamento ou um pequeno riacho. Ele disse rios, rios de água viva. Isso é abundância, é plenitude, é transbordamento. Mas essa promessa é para quem tem sede, e sede verdadeira não se satisfaz com um gole ocasional. Quem tem sede de verdade volta constantemente à fonte. Quem tem fome de Deus não se contenta com uma oração rápida de vez em quando. Ele busca, ele procura, ele bate à porta insistentemente até que ela se abra de par em par. E aqui está algo maravilhoso sobre a oração diária. Ela nos protege das ciladas do inimigo. O diabo sabe que um cristão de joelhos é uma ameaça ao seu reino de trevas. Por isso ele fará de tudo para impedir que você ore.
Ele trará distrações, ocupações, cansaço, desânimo, dúvidas. Ele sussurrará em sua mente que você está ocupado demais, que pode orar depois, que um dia sem oração não fará diferença. Mas a verdade é exatamente o contrário. Um dia sem oração faz toda a diferença. É como um soldado que vai para a batalha sem armadura. Efésios capítulo 6 nos ensina sobre a armadura espiritual e conclui dizendo no versículo 18: orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança. A oração não é apenas uma peça da armadura, ela é o que mantém toda a armadura no lugar e ativa sua eficácia. Quando você ora todos os dias, está declarando guerra contra as forças das trevas. Você está tomando posse do território espiritual que Deus lhe deu. Você está exercendo a autoridade que Jesus conquistou na cruz e nos delegou através do Espírito Santo. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso se tornou ilegal e perigoso. E foi justamente sua vida de oração que lhe deu força para enfrentar a cova dos leões sem medo. A plenitude do Espírito Santo também se manifesta em poder para testemunhar de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8 declara: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Este poder não é para nos exibirmos ou nos sentirmos superiores. É poder para cumprirmos a missão que Jesus nos deu, levar o Evangelho até os confins da terra. Quantos cristãos vivem mudos diante do mundo? Têm vergonha de falar de Jesus, têm medo da rejeição, não sabem como começar uma conversa sobre a fé. Mas quando você é cheio do Espírito Santo através de uma vida de oração diária, algo sobrenatural acontece. As palavras fluem naturalmente, as oportunidades se apresentam, o medo dá lugar à ousadia santa. Você se torna uma testemunha eficaz do poder transformador de Cristo. Pedro é o exemplo perfeito dessa transformação. Antes do Pentecostes, negou Jesus 3 vezes por medo de uma simples serva. Mas depois de ser cheio do Espírito Santo, esse mesmo Pedro pregou com tal autoridade que 3.000 almas se converteram. O que mudou? Não foi sua personalidade, não foi sua educação, não foi seu talento natural. Foi o poder do Espírito Santo operando através de um homem que se dedicou à oração juntamente com os outros discípulos. E esse mesmo poder está disponível para você hoje. Não pense que o Espírito Santo operava de forma especial apenas nos dias dos apóstolos. Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos lembra: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Se ele encheu aqueles primeiros cristãos com seu Espírito, ele deseja fazer o mesmo com você. A questão é, você está disposto a pagar o preço da oração diária e persistente? Há um custo em viver uma vida de oração. Você precisará acordar mais cedo ou reservar tempo durante o dia. Você precisará desligar a televisão, largar o celular, fechar a porta do quarto e entrar no seu lugar secreto de comunhão com Deus. Você precisará escolher a presença de Deus acima do conforto e da conveniência. Mas eu lhe garanto, esse é o melhor investimento que você pode fazer em sua vida espiritual. Mateus capítulo 6, mas versículo 6, registra as palavras de Jesus: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Que promessa maravilhosa! Deus vê sua oração secreta. Ele vê quando você se levanta cedo para buscá-lo. Ele vê quando você abre mão de outras coisas para ter tempo com Ele. E Ele promete recompensar, não com riquezas materiais necessariamente, mas com algo infinitamente mais valioso: sua presença manifesta, seu Espírito derramado, sua paz que excede todo o entendimento. A oração também nos ensina a esperar no Senhor. Vivemos em uma geração de gratificação instantânea. Queremos tudo agora, imediatamente, sem demora. Mas Deus opera em seus próprios tempos, e seus tempos são perfeitos. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos promete: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias,
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor não é passividade. É permanecer em oração, mantendo a fé acesa, confiando que Ele está operando mesmo quando não vemos evidências visíveis. É nessa espera orante que nossa fé é fortalecida, nossa paciência é desenvolvida e nossa dependência de Deus se aprofunda. E quando finalmente vemos a resposta, reconhecemos que valeu cada momento de espera. Agora preciso abordar algo extremamente prático que muitos se perguntam. Como exatamente devemos orar para sermos cheios do Espírito Santo? Há segredos escondidos, fórmulas mágicas, palavras especiais que precisamos pronunciar? A resposta é não. A oração que atrai a plenitude do Espírito não está na eloquência das palavras, mas na sinceridade do coração. Comece sua oração com adoração. Antes de apresentar suas petições, antes de falar sobre seus problemas, simplesmente adore a Deus por quem Ele é. Reconheça sua grandeza, sua santidade, sua bondade, sua fidelidade. Salmos capítulo 100, versículo 4, nos convida. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. A adoração prepara nosso coração para receber de Deus. Quando você começa adorando, está tirando o foco de si mesmo e colocando em Deus. Está declarando que Ele é maior que qualquer problema que você enfrenta. Está alinhando seu espírito com o espírito dele. E nesse lugar de adoração, algo poderoso acontece. Os céus se abrem, a presença de Deus desce e nosso ser interior é renovado. Depois da adoração, venha com confissão. Não podemos ser cheios do Espírito Santo enquanto abrigamos pecados não confessados em nosso coração. Salmos capítulo 66, versículo 18 adverte: Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Pecado é como uma barreira que bloqueia o fluir do Espírito em nossa vida. Precisamos trazê-lo à luz, confessá-lo sinceramente e receber o perdão que Deus graciosamente oferece. 1 João capítulo 1, versículo 9, nos dá uma promessa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há pecado grande demais que o sangue de Jesus não possa purificar. Não há mancha tão profunda que sua graça não possa remover. Mas precisamos vir com humildade, reconhecendo nossa falha e recebendo seu perdão. Depois de adorar e confessar, apresente suas petições. Mas faça isso com a atitude certa. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos orienta: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Perceba que devemos apresentar nossas petições com ações de graças. Isso significa que estamos confiando que Deus já está operando, mesmo antes de vermos a resposta manifestada. É fé em ação. É crer que Deus ouve, que Deus se importa e que Deus responderá no tempo certo e da maneira certa. E quando oramos assim, a paz de Deus que excede todo entendimento enche nosso coração. Mas aqui está algo crucial. Não ore apenas pedindo coisas para si mesmo. Ore pelos outros. Interceda por sua família, seus amigos, seus irmãos em Cristo, até mesmo por aqueles que lhe fizeram mal. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando você intercede pelos outros, seu coração se expande e você se torna um canal através do qual o amor de Deus flui. A intercessão é uma das manifestações mais poderosas da vida cheia do Espírito Santo. É quando você se coloca na brecha entre Deus e aqueles que precisam de misericórdia. É quando você clama não por seus próprios interesses, mas pela salvação de almas, pela restauração de vidas quebradas, pela manifestação do reino de Deus na terra. Ezequiel capítulo 22, versículo 30.
registra o clamor de Deus. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus está procurando intercessores. Ele está buscando homens e mulheres que se levantem em oração, que clamem por avivamento, que intercedam pelas nações, que tragam diante do trono celestial as necessidades dos perdidos e dos que sofrem. Quando você se torna esse tipo de intercessor, o Espírito Santo flui através de você com poder incomum. E também ore no Espírito. Judas, versículo 20, nos exorta: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Há momentos em que não sabemos como orar, não temos palavras adequadas para expressar o que sentimos ou precisamos. É aí que o Espírito Santo nos socorre. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27 explicam: O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não tenha medo do silêncio na oração. Nem sempre precisamos estar falando. Às vezes, o mais poderoso é simplesmente estar quieto na presença de Deus, permitindo que o Espírito Santo ministre ao nosso coração. Abacuque capítulo 2, versículo 20 declara: O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Há poder no silêncio reverente diante de Deus. Quando você desenvolve uma vida consistente de oração diária, começa a perceber mudanças profundas em sua natureza. Coisas que antes o dominavam perdem seu poder. Tentações que antes pareciam irresistíveis se tornam vencíveis. Relacionamentos problemáticos começam a ser curados. Sua mente fica mais clara, seu coração mais pacífico, sua fé mais robusta. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, mas constante. É como uma planta que cresce dia após dia. Você não vê o crescimento de hora em hora, mas ao longo das semanas e meses, a transformação se torna evidente. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 nos revela: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. À medida que passamos tempo na presença de Deus através da oração, somos transformados, não por esforço próprio, mas pela obra do Espírito Santo em nós. É Ele quem opera a mudança. Nossa parte é simplesmente nos apresentarmos diariamente, abrirmos nosso coração, permitirmos que Ele trabalhe. Como argila nas mãos do oleiro, nos deixamos moldar por suas mãos amorosas. E não se esqueça da importância da oração em família. Quando marido e esposa oram juntos, quando pais e filhos se ajoelham diante de Deus, algo poderoso acontece. A família se torna uma fortaleza espiritual. Mateus capítulo 18, versículo 19 promete: Se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Há poder na oração em concordância. Quando dois ou mais se unem em oração, não é apenas uma soma de orações individuais. É uma multiplicação de poder espiritual. O inimigo treme diante de uma família que ora unida. Ele sabe que não pode prevalecer contra um lar edificado sobre o fundamento da oração. A oração diária também nos mantém sensíveis à voz de Deus. João, capítulo 10, versículo 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Como podemos ouvir a voz do pastor se estamos sempre ocupados demais, sempre correndo, nunca parando para escutar? A oração cria espaço para ouvirmos Deus falar conosco através de sua palavra, através de impressões em nosso espírito, através de circunstâncias que Ele ordena. E quando você ouve a voz de Deus e obedece, sua fé cresce exponencialmente. Você começa a ver Deus operando em sua vida de maneiras que nunca imaginou possíveis. Portas que estavam fechadas se abrem. Caminhos que pareciam impossíveis se tornam realidade. Não porque você é especial,
mas porque você está conectado à fonte de todo o poder, à fonte de toda a sabedoria, à fonte de toda a provisão. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta mensagem, mas espero que este seja apenas o começo de uma nova jornada em sua vida de oração. Tudo o que compartilhei com você hoje não são apenas palavras bonitas ou teorias teológicas. São verdades comprovadas através dos séculos por homens e mulheres que experimentaram a plenitude do Espírito Santo porque aprenderam a orar todos os dias. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com o que ouviu hoje? Vai deixar esta mensagem ser apenas mais uma informação que entra por um ouvido e sai pelo outro? Ou vai tomar a decisão de estabelecer uma vida de oração diária a partir de agora? Quero que você saiba que Deus está esperando por você. Ele não está distante, não está inacessível. Ele está mais perto do que você imagina, esperando que você simplesmente abra seu coração e comece a falar com Ele. A plenitude do Espírito Santo não é privilégio de alguns escolhidos especiais. É promessa para todos os filhos de Deus que têm sede e que buscam. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua jornada espiritual. E deixe um comentário compartilhando como Deus falou com você através desta palavra. E não se esqueça de buscar nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link fixado no primeiro comentário. Ele será uma ferramenta valiosa nesta jornada. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Temos muito mais para compartilhar com você. Que o Senhor abençoe sua vida ricamente e que o Espírito Santo encha você com sua presença gloriosa. Até breve.